Bom, vamos começar aqui então a entrevista do técnico Pedro Caixinha. Caixinha, estamos ao vivo pela 102 FM, boa noite. Boa noite. Gostaria que você fizesse uma avaliação da partida, da estreia do Bragantino com vitória no Brasileirão. E a pergunta é a seguinte: foram dois tempos distintos na sua avaliação? Se sim, o porquê? Por que você acha que a equipe foi tão diferente do primeiro tempo para a equipe do segundo tempo? As mudanças mudaram muito o jeito do Bragantino atuar na partida? Ou foi a conversa ali do vestiário também, né, para voltar mais ligado no segundo tempo? Se você analisa desse jeito. Boa noite. Boa noite. Sim, em parte concordo. Penso que foram dois tempos mais ou menos diferentes. Na primeira parte, a equipa, quando atua junta, quando soube ser um bloco, quer atacar, quer a defender, mas em particular defender para a frente e chegando junta, criou algumas situações de perigo, não dava condições para que o adversário pudesse sair em transições. Praticamente foram esporádicas neste primeiro tempo, mas a equipa jogou-se muito atrás, ou seja, não tivemos a capacidade de poder pressionar o adversário mais à frente, como por exemplo foi o lance do primeiro gol, onde o Bruninho foi pressionar um dos zagueiros dele. Era isso que nós queríamos fazer. Defender uma estrutura a 3 não é fácil se não estivermos bem coordenados. Não é fácil defender depois também o jogo interior que esta equipa tem, e muito bom, e depois também fazer os balanços para defender aquilo que são os laterais que estão muito subidos. Era isso que queríamos. Na primeira parte não o fizemos tão bem, e então procurámos algumas alterações, algumas dinâmicas, e também, sem mudarmos a nossa estrutura de jogo, alguns jogadores com diferentes características. Então, daí a colocação do Henry pelo Talisson. Queríamos essa verticalidade, queríamos que ele assumisse mais esse 1 contra 1, esse 1 contra 2, fosse por ali afora e tentasse criar esses equilíbrios, criando ali umas associações entre ele, o Bruninho e o próprio Juninho. E o Lucas também numa posição de podermos ter mais a bola. Não tivemos a bola com tanta qualidade no primeiro tempo. Queríamos ter a bola com mais qualidade no meio campo ofensivo. Penso que o Lucas nos veio dar depois tudo isso. Como já tínhamos limitações em termos das janelas, das substituições, tivemos que fazer também essas duas ao intervalo para aproveitar isso. E depois entendemos que o Sacha, mesmo sendo um 9 nominal de referência, é muito inteligente na ocupação dos espaços. Percebíamos que estavam a bloquear a saída do Mateus na construção, e era um dos dois médios que tinha que vir, e com isso tínhamos mais espaços. Então era que ele, o Bruninho e o próprio Lucas pudessem também explorar esses espaços. E depois, sabendo que o Nacho estava num período de adaptação, era o seu primeiro jogo, ainda não tem um grande conhecimento sobre os companheiros, deu-nos muito boas referências e vai seguramente ajudar muito a equipa. E sabíamos em simultâneo, para além disso, que o Elinho também não podia ter muito mais tempo de jogo do que aquele que acabou por ter. São 6 meses de inatividade, mas ajudou muito a equipa também naqueles momentos. De reforçar aquilo que foi a capacidade de sofrimento, porque na segunda parte a equipa entrou muito bem até o minuto 25, até onde mais ou menos até ter feito os gols. Depois o adversário fez substituições e veio de novo para cima, e foi importante para nós saber defender a vantagem curta que tínhamos. Essa jogada do Elinho quase que ditava, quanto a mim, que poderia ser o desfecho final do jogo. Tivemos que sofrer até ao final, e foi isso que aconteceu. Uma vitória difícil, que acaba obviamente por ser justa, que a justeza no futebol é quem marca mais, é quem ganha, contra uma equipa bem orientada, uma equipa que vinha numa dinâmica de vitória, uma equipa que vinha numa dinâmica de comportamento quando encontrou este elenco, que é um elenco com qualidade, e encontrou também a sua estrutura de jogo. Por isso temos que obviamente estar satisfeitos. É momento de celebrar. Estas vitórias são de facto para celebrar. Agora, depois de celebrar, amanhã já estamos claramente a pensar naquilo que será o próximo jogo, e temos a noção que não podemos contar nem com o Nacho para esse jogo, e também não podemos contar com o Bruninho, que vai para a seleção. Boa noite, Pedro, tudo bem? Você ganhou para o restante da temporada o Nacho La Quintana e o Elinho para a função de ponta direita. Só que cada um tem um pé dominante diferente. Gostaria de saber se esse fator do pé dominante, um ser destro, o outro ser canhoto, vai acabar
afetando na maneira que você vai escalar a equipe, dos jogadores que vai escolher ou a tática que você vai impor? Não, as características deles são diferentes, mas são complementares. E é a sua posição natural. Por isso estamos muito satisfeitos em relação às opções que temos por aí, onde eu juntaria também o próprio Sorriso, onde eu juntaria também o Everton. Não queremos descartar esse jovem jogador que tem uma fome também tremenda de querer fazer as coisas. Tal como do outro lado também temos o Vitinho, que está quase de regresso também, temos o Henry, temos o Talisson, e são jogadores todos eles diferentes. Ou seja, apesar de ter a mesma lateralidade, por exemplo, o Vitinho e o Henry são jogadores de características diferentes, um muito mais vertical, o outro a conseguir encontrar mais uma pausa, a conseguir mais encontrar as associações, e dão-nos, obviamente, essa garantia para a posição dos pontas, que pensamos que dentro daquilo que é a organização do elenco, estamos satisfeitos com a qualidade e a intensidade que eles nos dão. Boa noite. Caixinha, parabéns pela vitória, Mário do Correio de Atibaia. Na sua análise, qual que foi a principal evolução que o time teve durante a segunda etapa? E emendando essa pergunta, o duelo com o Renato. Se você já tinha enfrentado o Renato lá em Portugal alguma vez? Não tinha. O Renato, aliás, foi a primeira vez que eu o conheci. Fiquei com muito boa impressão dele, não o conhecia pessoalmente, conheço apenas e tenho boa relação com o seu adjunto principal, com o Nuno. O Ricardo também conheço, o preparador físico, mas ele não o conhecia. Nós não coincidimos em Portugal. O Renato tem praticamente grande parte da sua vida de treinador nas equipas de formação do Benfica, até onde chegou à segunda equipa. Depois tem uma passagem muito boa, brilhante, eu diria, quando foi campeão pelo Independente Del Valle no Equador, e depois teve uma passagem também meritória no León. Não coincidimos também no México, e não o conhecia pessoalmente. Em relação ao segundo tempo, eu diria pelo menos duas situações. A primeira é que conseguimos levar a equipa mais ligada e mais associada, e com isso mais junta, a capacidade de ter mais a bola no meio campo ofensivo, e a capacidade também não só de ativar mais os pontas, como também a possibilidade de ter mais gente na zona vermelha e depois daí encarar a última linha. Eu acho que esse pode ter sido o ponto fundamental. Pelo menos os 2 golos mais ou menos saíram dessa situação. O primeiro é uma que estamos, e há uma pressão do Bruninho, que ele próprio constrói, cria e finaliza. Fantástica a finalização do miúdo. E o segundo gol foi também basicamente nesta zona, com uma jogada associativa, mas também numa zona dessa interação que queríamos tentar estimular. Pelo menos foi isso que foi a referência no entretempo. Pedro, boa noite. Ana, do Bragança em Pauta. É preciso agora já virar a chave, que terça-feira tem Copa Sul-Americana. Como trabalhar com os atletas agora esses 2 dias para o próximo compromisso? Olha, uma coisa que lhes dissemos ali dentro foi que nós temos que, sim ou sim, começar a criar uma cultura de vitória. Isso é o mais importante. Acreditar que podemos ganhar, ter a ambição que queremos ganhar e ter a fome de querer ganhar. Eu acho que os objetivos desta equipa e o crescimento desta equipa só podem ter o limite da nossa própria ambição e da nossa fome de ganhar. É isso que nós temos que estabelecer. E é em função disso que temos que encarar já o próximo adversário. Começámos a ganhar na Sul-Americana, o que é bom, porque sabemos que para ficar em primeiro do grupo temos que ter ou para ficar qualificados, que normalmente é assim, entre 13 a 18 pontos, tem que ser 2,41 e 3 pontos de média por jogo. Então não há um outro pensamento. É o primeiro jogo que vamos fazer aqui também em casa, e o pensamento é esse: criar uma dinâmica e uma cultura de vitória. Eu acho que a vitória, ganhar, também é muito um hábito. O hábito de nós, quando somos pequeninos, ser educados a fazer qualquer coisa, a andar de bicicleta, por exemplo, é um hábito. É a repetição desse mesmo hábito. E é isso que nós temos que fazer. É verdade, mudar esse chip. É um torneio diferente, mas o hábito de vitória, a ambição e a fome de querer ganhar tem que ser exatamente o mesmo.
Boa noite, Pedro. Boa noite. Parabéns aí pela vitória. De virada sempre é mais gostoso, não é? É verdade. Bom, queria que a segunda consecutiva. É a segunda consecutiva de virada. A primeira da Sula e agora, né? E por falar em Sula, vem mais uma aí. Antes que eu te perguntar se você já conhece o Petroleiro, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação do Mosqueira. Ele entrou no segundo tempo e com bastante fome de bola, né? Ele te surpreendeu? Era aquilo que você esperava? E por que o La Quintana não rendeu aquilo que você esperava? Você já trabalhou com o elenco para poupá-lo? Está o senhor a dizer, né? Você trabalhou com o elenco para poupá-lo no primeiro tempo, porque ele estava começando agora? O La Quintana. Poupar o La Quintana? Isso. Não. Eu acho que, repare, são jogadores novos que vêm de uma realidade diferente, vêm de um clube grande como é o Peñarol. O processo de desvinculação do Peñarol não foi um processo fácil. Ele teve praticamente connosco, não chegaram a 2 semanas. Teve a oportunidade de fazer 2 jogos de preparação connosco. Teve a oportunidade de treinar connosco algumas dinâmicas, mas ainda não conhece os colegas, ainda não conhece totalmente as dinâmicas, mas é um jogador que esperamos muito dele, que confiamos muito nele e sabemos que nos vai dar muito. Eu acho que a partir de um determinado momento do primeiro tempo, ele começou a soltar-se. Ou seja, ele estava se calhar com algum receio de correr riscos. E nós queremos que esses jogadores não tenham receio de correr qualquer tipo de risco. Queremos que sejam livres, que joguem o jogo deles, que joguem com as suas características. E ele, a partir de um determinado momento do jogo, soltou-se mais. Nós não temos que começar a estar a dar sempre indicações, mas quer um, quer o outro, hoje tivemos que dar forçosamente essas indicações, porque eles têm que entender aquilo que ainda são as nossas dinâmicas, que é natural que não entendam. E depois são jogadores jovens. Um vem da cultura uruguaia, eu adoro aquilo que é a cultura e a garra charrua, adoro. Todos os jogadores que têm tido dessa nacionalidade têm-me dito isto, conheço isto na primeira pessoa. Os colombianos têm também essa capacidade de desequilibrar, como vai ter o Henrique. Tive um jogador muito parecido com ele, que era o Andrés Renteria, tinha exatamente 18 anos, quando eu o recebi no Santos Laguna, que é a idade que ele tem quando chega agora aqui, ou seja, sair do seu contexto com 18 anos, adaptar-se a uma nova realidade, ter que, num momento, desde que chegou até agora, conhecer toda a realidade do clube, conhecer a realidade da cidade, ter que encontrar a casa, ter que comprar o carro, são muitas coisas ao mesmo tempo para umas pessoas que são tão novas, tão imaturas e que às vezes ainda não têm essa capacidade de estar. Agora, que contamos com eles e que acreditamos neles e vamos trabalhá-los e potenciá-los nessa direção, isso nós não temos também a menor dúvida. Boa noite, Pedro. Vitor Hugo pela 103 FM. Eu queria que você falasse do Bruninho, né? Ele não vai poder ajudar a equipe nos próximos 2 jogos. Correto. Qual o tamanho da importância, ou melhor, o tamanho da falta que ele faz e se você já tem algum jogador para substituir? E também sobre o Brasileirão. Como você vem preparando o elenco para se desenvolver durante a competição e se tem alguma meta, se o clube tem alguma meta nesse ano no Brasileirão? Sim, temos. Deixa-me começar a falar então pelo Bruninho. Obviamente que já temos também mais ou menos pensado, porque já temos analisado o adversário. Vamos amanhã fechar essa pasta em termos de concluir aquilo que foi a formação final do adversário, porque eles jogaram ontem e já temos muitas ideias muito claras daquilo que queremos para esse jogo, da forma como queremos manter os nossos comportamentos em função do adversário que vamos ter pela frente. Eu acho que o Bruninho vai ser um jogador extraordinário. Ele é profissional, ele ouve, ele trabalha, ele é humilde, ele não tem receio do jogo, ele assume o jogo e tem um futuro brilhante pela frente. Nós queremos continuar a ajudá-lo nesse sentido e foi por isso, e também por aquilo que é a filosofia do clube, somos uma equipa, um grupo que acredita que tem que potenciar jovens jogadores. Ou seja, se um jovem jogador da localidade do Bruninho eventualmente não vai estar nesta convocação e perde o Mundial de Sub-20, acho que não tem lógica nenhuma, não é? Então temos que tentar ter este equilíbrio em relação a essas todas as situações, independentemente
de não ser uma data FIFA. Acho que é importante para nós como instituição e é importante individualmente para os jogadores. Nós traçamos claramente os nossos objetivos, da mesma maneira que estive a falar da Sul-Americana. Obviamente é uma fase regular muito mais curta, o campeonato é uma maratona que tem que ser disputada ao sprint. Nós temos muito claro aquilo que analisamos. Lembram-se quando eu falava dos 20 pontos lá do Paulistão? Então fizemos a mesma coisa. Fomos aos últimos 10 anos, analisámos tudo dentro daquilo que é a nossa ambição, daquilo que é a nossa fome, mas também daquilo que é a nossa realidade. Expusemos os diferentes grupos que existem com essa análise e perguntámos aos jogadores qual é o nosso objetivo, onde é que nós queremos estar. E foi claramente nessa ambição e naquilo que pensamos ser realista entre o G8 e o G6. Para isso vamos necessitar de ter uma média de pontos na ordem de 1.5, 1.6. Essa é a nossa meta. É isso que temos que nos orientar. E jogo a jogo, sempre jogo a jogo. Hoje somamos 3, no próximo sábado no Cuiabá vamos querer também de somar 3, jogo a jogo. Este vai ter que ser o crescimento da equipa. E a equipa obviamente tem muito para crescer ainda. É uma equipa jovem, como sabem, se fizerem uma análise em relação ao elenco entre aqueles jogadores que estavam lesionados, entre aqueles jogadores que chegaram agora, praticamente é um grupo diferente. Então estamos a começar, graças a Deus que estamos a começar bem com este grupo, porque é importante criar essa dinâmica de vitória, essa fome de vitória, e este grupo já ganhou estes 2 jogos de uma maneira consecutiva. Então, esse tem que ser o crescimento. Vamos reforçar muito os nossos comportamentos, vamos ser muito exigentes em relação àquilo que é a nossa forma de jogar, vamos acreditar muito naquilo que é a nossa ideia de jogo, para que, assim, no nosso entender, representando e colocando os nossos comportamentos em campo, estaremos sempre muito mais próximos de ser felizes no final dos jogos. Boa noite, Pedro. Boa noite. Você falou sobre acionar mais os pontos no segundo tempo, e para acionar eles, a bola às vezes precisa chegar mais rápido, né? Porque eu acho que algumas vezes o seu time tem uma troca de passes um pouco mais lenta e às vezes acaba dificultando um pouco isso. Você acha que falta às vezes ser mais rápido nessa bola que chega nos lados? E eu queria saber também sobre o Sacha, né? O Sacha é um jogador que veio agora, ele tem características até bem diferentes do Alejandro, do Borbas também é diferente. E ele também é mais velho. Eu queria saber como é que foi a escolha dele, a vinda dele, o quanto você participou e o que ele pode entregar de diferente dos outros atacantes para o time. Nós participamos sempre, junto com o Tiago, de todas essas situações, de todos os jogadores que aqui chegaram. O Sacha, o Eduardo, é um jogador muito inteligente na forma como se movimenta no espaço. É um jogador que, quanto a mim, pode claramente fazer falso 9. Pode fazer falso 9 jogando sozinho, ele como 9. Não é um jogador nominal, mas tem um cheiro de finalização, tem uma capacidade de jogar entre linhas muito boa, e isso para nós não tínhamos um jogador com essas características. Depois, se jogar acompanhado, ele pode ser o falso 9 também, mas tendo um 9 nominal. E também aí também não tínhamos alguém que nos desse estas características. Podia ser o Bruninho fazia muito isso, mas na dinâmica do 4-3-3 nem tanto, e não seria um jogador de origem. Eu coincido com a situação da velocidade da bola. Nós temos que ser muito mais rápidos a fazer chegar a bola às zonas onde podemos criar superioridades numéricas, nas zonas onde podemos criar desequilíbrios no adversário. Uma das zonas que nós tínhamos hoje analisada neste adversário é que eles na dinâmica do 3-4-3 a defender era um 5-4-1. E nessa dinâmica do 5-4-1 não era uma linha de 4, a segunda linha, a linha média. Era uma linha de 4, mas era assimétrica. O que quer dizer que se nós tivéssemos, por exemplo, um pouco mais sobre a esquerda com bola, o Mateus foi ali algumas vezes bloqueado, nós pensávamos e queríamos que ele fosse esse jogador que desequilibrasse mais nas costas da primeira linha, para depois, nas costas dos 2 médios, poderes ter aí a zona de aceleração. Houve momentos em que conseguimos fazer isso, houve momentos em que tivemos condições de fazer isso e não o fizemos. Então eu coincido, nós temos que ser muito mais rápidos naquilo que é a nossa circulação de bola, temos que ser muito mais agressivos nessa mesma circulação de bola, mais objetivos até às vezes nessa circulação de bola, mas na primeira parte nós sentimos a equipa um pouco presa, um pouco temerosa até em algumas vezes, e isso fez também com que as coisas
não tivéssemos tão dispostos a correr riscos e às vezes jogamos mais à segurança. Não sei se me estou a fazer entender. Tem a ver também um pouco, no meu entender, um pouco também com isso. Pedro, com quase 5 meses aqui no Brasil, 4 meses e pouquinho, a gente pode falar meses. Que 3 meses, 4 meses. Não, deixa acabar o mês de abril. O treinador português já se adaptou ao futebol brasileiro? Eu digo isso porque você já passou pelo Paulista, a Copa do Brasil e agora o brasileiro, a primeira partida. Já pode-se dizer que você já está adaptado ao futebol brasileiro ou ainda é cedo? Não, de maneira nenhuma. Eu não, se me tivesse feito a pergunta se eu já conheço o brasileiro, eu diria rotundamente que não. E se calhar se me perguntar daqui a mais 6 jogos, eu diria que rotundamente que não. Agora se me perguntar, e o próximo adversário conhece? Eu aí diria rotundamente que sim. Então vamos ter que ir assim. Obviamente quando tiver algum tempo livre e puder já analisar alguns adversários, como vi um pouco hoje a segunda parte do Palmeiras com o Cuiabá, e ter já uma ideia um pouco mais elaborada das equipas, obviamente que já estou a ganhar tempo já com esse tipo de trabalho. Mas analisar, preparar e conhecer à profundidade, claramente não. Adaptado, eu penso que sim. Desde o primeiro dia me senti adaptado nesta casa e então posso dizer que estou adaptado ao Brasil. Pedro, o Lucas Evangelista, ele me parece ser um meio-campista diferente dos que você tem nessa função, né, que ele faz em campo ali, como segundo homem. Diferente do Jadson, diferente do Gustavinho, ele é mais cadenciado, talvez um pouco mais técnico com a bola no pé. Vocês planejam dar mais minutos para ele, talvez iniciando as próximas partidas? E você acha que ele pode ser também esse terceiro homem, na ausência do Bruninho, jogar como essa peça ali no meio-campo do Bragantino? Pode, eu coincido com essa avaliação, coincido com essa análise. A dinâmica que nós queremos no meio-campo a 3 é uma dinâmica que tem que permitir, passa a redundância, uma dinâmica de alteração do triângulo, passar de 1-2 para 2-1 e também que estejam os 3 em posições diferentes desse mesmo triângulo. É isso que nós queremos e é por aí nesse caminho que vamos trabalhar. É verdade, é aquele que nos pode dar mais pausa, mais controle de ritmo do jogo com a bola, tem essa qualidade, tem também qualidade de chegada, tem qualidade de finalização, mas não nos podemos esquecer de uma coisa, o Lucas, tal como o Elinho, tal como o próprio Ramírez, vêm de processos de recuperação de lesões e obviamente aquilo que é o ritmo de jogo vai ganhá-lo pelo próprio jogo, terá para 90 minutos, não sei. Poderá iniciar muitos jogos, quem sabe já o próximo, provavelmente está nesse caminho e nessa orientação. Mas uma das coisas que planeamos até finalizar o 4º mês, que é no fim de abril, é, ao longo de todas as semanas, nós termos um jogo de preparação naquilo que é o dia -3, precisamente para que esses jogadores, ou os novos, ou aqueles que vêm de lesão, puderem participar e ganhar ritmo de jogo. Então o treino vai ser isso mesmo. Quer-se com o Sub-23, que nos tem ajudado muitíssimo nisso. O Sub-23, por exemplo, reproduziram no último treino que fizemos com ele, nos últimos 40 minutos, aquilo que seria, pelo menos, o posicionamento do adversário e com algum conhecimento daquilo que o adversário também fazia, o adversário de hoje. Também aí é importante preparar o jogo através do próprio jogo. E então, essa é uma estratégia que adotamos para que esses jogadores possam ganhar ritmo mesmo, tendo poucos minutos. Hoje foram 45, outro dia podem ser 30, 60, sei lá, por exemplo, o Elinho começou com 15, depois passou para 35, hoje sabíamos que num jogo mais competitivo só teria 15, 20, então tem que ir por aí, e tem que ser forçosamente por aí para podermos ajudar os jogadores a ganharem esse ritmo de jogo. Pedro, boa noite. Boa noite. Loredo, Futebol Total. Até dezembro vai ter muita coisa pela frente. Até dezembro são 37 jogos ainda só do brasileiro, né? Fora a Copa Sul-Americana. Vem muita coisa pela frente. Só que hoje começa com vitória, como você salientou, e o importante com sofrimento, mas de virada e tudo mais. A questão é, e que a gente fica também com o torcedor imaginando, o que tinha que contratar, a diretoria buscou, contratou, tentou pelo menos no máximo, peças também, né, mantendo, teve a saída do Arthur, dentro do que também era projetado. Agora tem uma questão maior, que é a perda
de uma liderança, de um líder, de um CEO como o Thiago Escuro. E para Pedro Caixinha, o que significa não ter o Thiago Escuro, que está muito próximo de chegar ao Mônaco, e você ter que trabalhar com um outro profissional que virá da empresa, mas para o seu trabalho, porque quem conversou contigo foi Escuro, contratações sempre Escuro, aqui desde 19 sempre fui muito Thiago Escuro. E hoje o torcedor, ou de uma maneira geral, todos ficam perguntando como que um clube desse tamanho, né, fica daqui para frente com essa mexida. Para você, Pedro Caixinha, isso vai mexer de que forma? Eu não sei do que está a falar. O Tiago nunca me falou sobre essa situação, estou a ouvi-la pela primeira vez, então não tenho nada para lhe dizer em relação a isso. Estou confiante que se isso se passasse de alguma maneira, a relação que tenho com o Tiago é uma relação totalmente aberta, totalmente frontal. Ele já me teria dito alguma coisa nesse sentido, por isso não estou de maneira nenhuma preocupado e, como lhe digo, não conhecia essa informação ou essa notícia, ou como lhe queira chamar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro.